O espelho do banheiro era grande demais para qualquer pessoa olhar para si mesma com honestidade. Isabela Santos ficou parada diante dele por quase 3 minutos, segurando o convite com os 2 dedos, e tentou decidir se o que via era suficiente. Valentina Alencar. Ela não soltou a mão de imediato. O olhar desceu devagar pelo vestido, pela bolsa, pelos brincos simples, não de forma grosseira, não o tipo de coisa que você consegue nomear com precisão, mas o inventário estava sendo feito detalhe por detalhe. Rafael mencionou que você viria. Que bom que conseguiu chegar. O trânsito nessa hora é uma loucura, né? Ainda mais vindo de mais longe. Isabela não tinha dito de onde vinha. Vim de Tatuapé. Meia hora de Uber foi tranquilo. Tatuapé. Valentina deixou o nome pousar por exatamente o tempo necessário, pequeno demais para ser rude, largo o suficiente para fazer o trabalho todo. Nossa, que charmoso! Tem aquele espírito de bairro mesmo, né? Eu adoro isso de verdade. Itaim acaba sendo tão genérico depois de um tempo. Um riso leve, confidencial, como se as duas dividissem um segredo. Mas o seu vestido é lindo. Azul te favorece muito. É de alguma marca que eu não conheço? É feito por mim. O sorriso de Valentina não moveu um músculo. Nossa, uma pausa de meio segundo. Que talento. O celular vibrou no bolso. Rafael. Isabela pediu licença com um gesto e atendeu, virando levemente para o lado. A ligação caiu antes de completar 2 segundos. Ela retornou chamando, caiu na caixa. Mandou o texto. Ficou olhando os 3 pontinhos aparecerem e sumirem sem resposta. Valentina esperava com a paciência de quem tem o tempo todo do mundo. Deve estar a caminho, disse ela, com aquela simpatia que cortava sem barulho. Rafael sempre se atrasa quando tem coisa importante. Mas vem comigo, não fica aqui no canto. Vai ficar estranho você não conhecer ninguém. E antes que Isabela encontrasse uma forma de dizer que preferia o canto, Valentina já tinha apoiado uma mão levíssima no cotovelo dela e estava conduzindo. A ronda pelas mesas começou casual. Valentina ia apresentando com o mesmo sorriso e a mesma pausa estratégica antes da palavra. Essa é a Isabela, amiga do Rafael. Sempre amiga. Sempre aquela fração de segundo que não era longa o suficiente para reclamar e larga o suficiente para que todos entendessem o subtexto. O diretor de alguma coisa fez um sorriso cordial e voltou para a conversa. O casal de meia-idade perguntou onde Isabela trabalhava. Ela explicou assistente administrativa numa empresa de logística em Tatuapé e o homem assentiu com a expressão de quem processa uma informação que não vai precisar usar de novo. Isabela tentou Rafael mais uma vez entre uma mesa e outra. 7ª chamada. A linha conectou ela, ouviu um chiado, depois silêncio de fundo. Disse baixinho, Rafael, tô aqui. Me liga quando puder. Devolveu o celular para a bolsa. O que não viu foi que a tela não havia apagado, que o microfone ficou desobstruído pelo ângulo em que o aparelho encostou na carteira e que a linha que havia conectado para o voicemail e reconectado quando o sinal melhorou estava agora registrando. Num canto perto da entrada, um senhor de cabelos brancos e paletó, cinza escuro, olhou para Isabela por mais tempo do que qualquer outro convidado. Não era curiosidade casual, era o tipo de olhar que reconhece algo que o restante da sala ainda não percebeu. Ele se virou para o assistente ao lado e disse algo baixo demais para atravessar o ruído do salão. O assistente assentiu uma vez. Isabela não ouviu, mas na semana anterior, Rafael tinha ligado para ela de um número que ela não conhecia. Ele explicara que seu celular estava em conserto. Ela aceitara sem insistir mais. Agora, vendo o crachá discreto na lapela de uma das mulheres próximas Grupo Monteiro, patrocinador oficial, impresso em dourado sobre fundo preto, a lembrança surgiu por um segundo e sumiu sem que ela soubesse o que fazer com ela. Valentina voltou ao seu lado. Isabela, você precisa conhecer a Dona Márcia. Ela faz parte da fundação do Grupo Monteiro há anos. Vocês vão ter muito o que conversar. Dona Márcia tinha 60 anos e o tipo de presença que vinha de décadas, sabendo exatamente quem era em qualquer ambiente.
Ela olhou para Isabela com atenção genuína, não o inventário de Valentina, mas algo mais próximo de interesse real. Apertou sua mão com firmeza. O vestido era de crepe azul meia-noite, 4,5 metros de tecido comprado na rua Coimbra, costurados ontem à noite com a máquina que ficava entre a televisão e a estante da sala. Não tinha rendas, não tinha pedraria. Tinha o caimento que ela calculou no olho nu, a bainha feita no chão com alfinetes na boca e um corte no ombro esquerdo que era a parte de que ela mais gostava. Discreto, limpo. O tipo de detalhe que quem entendia de costura notava primeiro. O problema era que, você é a moça que o Rafael trouxe? Ela perguntou, mais baixo, como se a pergunta fosse só para elas duas. Dona Márcia olhou para Valentina por uma fração de segundo. Depois voltou para Isabela. Uma expressão passou pelo rosto dela breve, contida que não era pena. Era mais próxima de aviso, mas antes que dissesse algo mais, a música do salão abaixou levemente, e Valentina deu um passo à frente com o tom de quem já ensaiou a entrada. Então, ela disse, para todos que estavam próximos, que tal a gente aproveitar que estamos todos aqui e conhecer melhor a moça que o nosso Rafael resolveu trazer essa noite? O silêncio que se formou era do tipo que antecede um espetáculo. E Isabela, com o celular gravando dentro da bolsa sem que ela soubesse, ficou parada no centro desse silêncio e não saiu. Que tal a gente aproveitar que estamos todos aqui e conhecer melhor a moça que o nosso Rafael resolveu trazer essa noite? Valentina disse isso com a cadência de quem faz uma pergunta retórica. A resposta já estava decidida. O que vinha depois era só execução. Isabela sentiu o olhar de todas as pessoas próximas pousar nela, ao mesmo tempo não pesado, não hostil, apenas curioso. Que é, em certos contextos, pior do que hostil. Olha que lindo o vestido, disse uma mulher de cabelos ruivos perto da janela, com um tom que era genuíno o suficiente para ser confundido com elogio por quem não prestasse atenção completa. É feito à mão. Valentina respondeu antes que Isabela pudesse. Pela própria Isabela. Ela é muito talentosa com essas coisas. Uma pausa de dimensão cirúrgica. Você vende também, né, Isabela? Ou é só por hobby? Por enquanto é hobby, Isabela disse. Voz plana, sem enfeite. Por enquanto. Valentina repetiu as duas palavras com o mesmo sorriso, como se fossem a parte mais encantadora de tudo. Que inspirador. E você mora em Tatuapé, né? Assistente administrativa numa empresa de logística. Nossa, você deve ter uma rotina super puxada. O círculo ao redor tinha crescido levemente 5, 6 pessoas no lugar de 3. O suficiente para que Isabela sentisse o formato do que estava acontecendo. Ela tinha duas opções. Sair, o que daria a Valentina exatamente o que ela queria, uma história de retirada que vai crescendo na memória de cada pessoa naquela sala. Ou ficar e deixar Valentina continuar, apostando que mais cedo ou mais tarde Rafael ia aparecer. Isabela ficou. A rotina é boa, ela disse. Tenho gostado, imagine. Valentina inclinava a cabeça levemente quando estava prestes a plantar um alfinete. Isabela tinha aprendido esse sinal nos últimos 20 minutos. E você e o Rafael se conheceram como, mesmo numa fila de banco. Ele esqueceu a senha do próprio cartão. 2 risos leves, involuntários. Valentina também riu, com perfeição. Que história deliciosa. Ela deu um segundo ao riso. Então você não sabia quem ele era. Não era uma pergunta, mas soou como uma. Ele me disse que era consultor de negócios. Isabela respondeu. Não tive motivo para duvidar. Claro que não. Valentina fez uma expressão de compreensão total, inclinando levemente a cabeça, os olhos macios. E agora você está aqui. Num evento do Grupo Monteiro, com os principais investidores e parceiros da família, num dos hotéis mais importantes de São Paulo. Deve ser muita coisa para absorver de uma vez. Ela pousou uma mão no braço de Isabela com a leveza precisa de quem sabe que o gesto vai aparecer como carinho. Você é corajosa. Eu jamais teria coragem de entrar num lugar assim, sem saber exatamente onde estava. No salão lá fora, ninguém ia entender de costura.
Iam entender de grife. Isabela olhou para aquela mão no seu braço. Depois olhou para Valentina. Você está me elogiando ou me dizendo que eu não devia ter vindo? Valentina riu outra vez, o tipo de riso que, para quem estava de fora, soava como encantamento. Estou te elogiando, meu bem. Você é muito direta. Isso é raro. Uma pausa, especialmente aqui. O círculo ao redor deixou escapar 2 ou 3 sons de aprovação social, o tipo que não é concordância nem discordância, só preenchimento de silêncio. Isabela viu 2 homens perto da mesa, ao lado trocarem um olhar rápido, não maldoso. O olhar de quem está achando graça e prefere não admitir. Ela pegou a taça de água mais próxima, deu um gole e ficou em silêncio. Valentina esperou. Quando percebeu que não viria resposta, ela mudou de tom ainda suave, mas com uma qualidade diferente, como seda escondendo algo duro embaixo. Olha, Isabela, posso te chamar de Isabela? Não esperou resposta. Que tal a gente ir se refrescar um segundo? Tem um espaço mais tranquilo no corredor ali. Eu precisava falar com você sobre uma coisa. Agora é rapidinho. Isabela olhou para o salão, sem sinal de Rafael. Olhou para Valentina. Sair com ela era uma má ideia que ela reconhecia com clareza. Mas ficar no centro daquele círculo era a outra opção. Tudo bem, Isabela disse. O corredor que Valentina escolheu ficava entre o salão principal e uma sala de serviço discreto, com câmeras viradas para o corredor principal, não para ali. Ela esperou a porta fechar antes de deixar o sorriso ir. Não desapareceu de uma vez. Foi como ver uma máscara ser removida com calma, por quem sabe que não precisa mais dela. Olha, Valentina disse, com uma voz completamente diferente, direta, fria, sem os enfeites do salão. Vou ser honesta porque acho que você é inteligente o suficiente para entender sem drama. Isabela ficou parada perto da parede, não cruzou os braços, não recuou. Você não sabe onde está, Valentina continuou. Não é crítica, é fato. Você não conhece ninguém aqui, não sabe o que o Grupo Monteiro representa, quem são essas pessoas, o que está em jogo num evento como esse. Você chegou num vestido que você mesma costurou, numa bolsa que custou talvez R$ 200, e o Rafael, por razões que eu entendo, não te preparou para nada disso. Você está me ameaçando ou me aconselhando? Ameaçando. Valentina quase sorriu com a palavra. Só o canto da boca se moveu. Meu bem, estou te protegendo. A diferença entre as duas coisas é que uma delas você pode recusar. Ela caminhou devagar até a janela que dava para o corredor externo, olhou por um segundo, voltou o rosto para Isabela. O que eu quero que você entenda é simples. Rafael Monteiro não é quem você pensa. A família dele tem expectativas que existem há gerações. Eu conheço essa família há 15 anos. Se essa noite terminar com você no centro de uma história constrangedora, vai ser muito difícil desfazer. Vai ser difícil para você, vai ser difícil para ele. E sua sugestão é dor de cabeça, ligação urgente, qualquer desculpa. Você sai com elegância agora, antes que essa noite piore. E eu me encarrego de que a história que chega às pessoas importantes seja a melhor possível para você. Isabela ficou olhando para ela por um momento sem responder. E se eu não sair? Valentina inclinou levemente a cabeça. Era a primeira vez que havia algo embaixo do cálculo, algo menor, mais quente, mais humano. Então você vai aprender que certas salas têm um custo de entrada que não é cobrado na porta. O silêncio que veio depois durou exatamente o tempo que Isabela precisou para entender que a conversa tinha terminado. Ela abriu a bolsa para pegar o celular, oitava tentativa em Rafael, e foi só quando encostou o dedo na tela que percebeu. A tela ainda estava acesa, a chamada ainda estava conectada. Ela olhou para o contador de tempo, 18 minutos e 43 segundos. Ela dobrou o convite Rafael Monteiro, escrito em papel creme com relevo dourado, e colocou dentro da bolsa de couro sintético cor de caramelo. 2 anos de uso e ainda fechava direito, ainda não descascava nas bordas. Mas era, sem margem de dúvida, de couro sintético. E o salão lá fora era o tipo de lugar onde as bolsas das mulheres tinham monogramas. Rafael tinha dito: um jantar, bela, coisa de família, umas pessoas do trabalho,
sem frescura. O coração bateu uma vez, forte, antes de ela controlar. Ela desligou a tela devagar, sem olhar para Valentina. Tudo bem, Isabela disse. A voz saiu plana, quase entediada. Obrigada pelo conselho. Valentina abriu a porta para o corredor. Isabela saiu na frente e parou. No alto da escadaria que conectava o foyer ao salão principal, com a mão na balaustrada e o paletó fechado, Rafael Monteiro estava parado olhando para baixo. Não para Valentina, para Isabela. E o que havia no rosto dele não era alívio por ter chegado. Era outra coisa mais pesada, mais velha que ela ainda não sabia nomear. Rafael desceu a escadaria devagar. Isabela o conhecia há 7 meses. Sabia que ele andava rápido quando estava animado e devagar quando estava pensando. Ele estava descendo devagar. O que ela não esperava, o que nenhum conhecimento de 7 meses a teria preparado, foi o que aconteceu no salão quando ele entrou. Não foi um movimento brusco. Foi sutil, a maneira como um ambiente muda quando a pressão do ar muda. Conversas que baixaram de volume sem que ninguém tivesse combinado. Pessoas que se reposicionaram levemente. O diretor, que mal havia olhado para Isabela agora, estava de pé, mais reto. A mulher de nome duplo com joias no pescoço caminhou 2 passos na direção de Rafael antes de perceber que estava fazendo isso e parar. O senhor de cabelos brancos, que Isabela havia notado perto da entrada, levantou levemente o queixo satisfeito, talvez, e ficou onde estava. Rafael cumprimentou algumas pessoas pelo caminho pelo nome, com uma familiaridade que não era de eventos sociais ocasionais. Um aperto de mão aqui, um gesto de reconhecimento lá. Cada pessoa que ele tocava se comportava como alguém que acabou de ser notado por quem importava. Isabela ficou parada no fim da escadaria e viu 7 meses de consultor de negócios se reorganizarem numa nova forma dentro da sua cabeça. Ele chegou até ela. Ficaram a 1 metro um do outro. Valentina havia parado alguns passos atrás, com o sorriso reinstalado no lugar certo. Isabela, Rafael disse. Só o nome. Rafael Monteiro, ela respondeu, devagar. Herdeiro do Grupo Monteiro. Não era uma pergunta. Ela viu o momento em que ele entendeu que ela já sabia. Precisa de 5 minutos? Ele pediu. Preciso de muito mais que 5, ela disse. Mas começa aí. Havia uma sala menor acessível pelo lado do salão, 4 cadeiras, uma mesa usada para reuniões rápidas durante eventos. Rafael fechou a porta. Ficaram os dois em pé, porque sentar naquele momento seria o tipo de coisa que nenhum dos dois conseguia fazer. Tô te ouvindo, Isabela disse. Rafael passou a mão no rosto, um gesto que ela reconhecia, que ele fazia quando estava procurando o começo certo de uma frase e não encontrando. Eu devia ter te contado antes, ele começou. Sim, eu sei que sim. Ele parou. Recomeçou. Escuta, quando a gente se conheceu eu estava farto. 7 anos saindo com pessoas que mudavam quando descobriam meu sobrenome, às vezes na primeira semana, às vezes na primeira hora, e quando te conheci naquela fila, você me tratou como um desconhecido irritante que não lembrava a senha do próprio cartão. E eu pensei, uma pausa, eu pensei que aquilo valia a pena proteger. Proteger. Isabela deixou a palavra ficar no ar por um segundo. Rafael, você me mandou para dentro de uma sala cheia de gente que sabe exatamente quem você é, sendo apresentada como amiga, sem saber o que era o Grupo Monteiro, sem saber quem era Valentina Alencar, sem saber absolutamente nada. Enquanto você ficava se protegendo, eu fui o escudo. Você entende isso? Ele ficou quieto. Entendo, ele disse. Era uma só palavra, sem defensiva. O que era, Isabela sabia. Mais difícil do que parece. Você sabia que ela ia fazer alguma coisa essa noite? Isabela disse. Não era acusação, era verificação de dado. Ela estava juntando as peças enquanto falava. Rafael olhou para ela. Sim. E você chegou tarde de propósito. Precisava que ela se expusesse em frente aos parceiros dela, não atrás de portas fechadas onde ela controla a narrativa. Se eu chegasse cedo, ela não fazia nada, mas você não sabia que ela foi me buscar no corredor. Isabela passou batom pela última vez e decidiu sair do banheiro antes de inventar mais um motivo para ficar.
A mudança no rosto dele foi pequena e imediata. A linha dos lábios ficou mais firme, não raiva, algo diferente. A expressão de quem percebe que calculou errado numa variável importante. Não, ele disse. Não sabia. Isabela ficou olhando para ele por um momento. Depois abriu a bolsa, pegou o celular e foi até o histórico de chamadas. A ligação que ela acreditara ter desligado a 7ª tentativa, a que conectara, estranhamente tinha 18 minutos e 43 segundos de duração. Ela apertou play. A voz de Valentina preencheu o espaço pequeno da sala. Você não sabe onde está. Você chegou aqui num vestido que você mesma fez, numa bolsa que custou talvez R$ 200. Se essa noite terminar com você no centro de uma história constrangedora, vai ser muito difícil desfazer. Rafael ficou muito quieto enquanto ouvia. O tipo de quieto que não é silêncio, é alguém processando e segurando ao mesmo tempo. Dor de cabeça, ligação urgente. Você sai com elegância agora, antes que essa noite piore. Isabela desligou. Quando chegou em certas salas, tem um custo de entrada que não é cobrado na porta. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Você gravou, Rafael disse. Eu não sabia que estava gravando. Isabela olhou para o celular, depois para ele. A chamada conectou sem eu perceber. O aparelho ficou dentro da bolsa com a tela acesa. Outro silêncio, mais curto. O celular na bolsa de couro sintético, que ela foi específica em mencionar, Rafael disse, com uma qualidade na voz que era perto de irônico, mas com algo mais pesado embaixo. Exato. Isabela guardou o celular. Então, o que você quer fazer com isso? Ele olhou para ela, e pela primeira vez em 7 meses, a expressão de consultor de negócios tranquilo e sem história havia saído completamente. O que havia no lugar era mais complicado, mais verdadeiro, talvez. O que você quer fazer? Ele perguntou de volta. E esse você era diferente de qualquer outro que ele havia dito para ela. Não era cortesia, era uma pergunta real, entregue inteira, reconhecendo que a resposta pertencia a ela e não a ele. Isabela pensou por um momento. Vamos voltar lá dentro, ela disse. Eles voltaram para o salão juntos e Isabela notou que o simples fato de Rafael entrar ao lado dela mudou a temperatura do ambiente de uma forma que ela não conseguia medir com precisão, mas conseguia sentir. Rafael parou no centro do salão, não num palco, não num lugar de destaque, só parou onde as linhas de visão naturais da sala convergiam. E esperou até que as conversas ao redor fossem baixando de volume, uma atrás da outra, como dominós caindo devagar. Boa noite a todos. Era uma voz que Isabela nunca tinha ouvido em 7 meses, não o tom casual das ligações de fim de semana, não o jeito descontraído da fila de banco. Era uma voz que sabia que ia ser ouvida. Para quem ainda não me conhece direito, meu nome é Rafael Monteiro, filho do Henrique Monteiro, herdeiro do Grupo Monteiro. Desculpem a demora. Do lado oposto do salão, o senhor de cabelos brancos, Henrique Monteiro, deu um passo à frente e assentiu uma vez, confirmando sem precisar de palavras. A sala inteira entendeu o gesto. Valentina estava perto de uma das mesas laterais. Isabela a viu absorver o momento, a recomposição rápida. O sorriso sendo reinstalado, mas havia algo embaixo daquele sorriso, agora que não era mais só cálculo. Era avaliação emergencial do quanto o chão havia se movido nos últimos 30 segundos. Esta noite, Rafael continuou. A Isabela Santos chegou aqui sem saber onde estava, sem saber quem eu era de verdade, sem saber o peso do meu sobrenome nessa sala. Uma pausa. Isso foi culpa minha, me arrependo. Mas o que não foi culpa minha foi o que aconteceu com ela depois que chegou. O salão tinha o silêncio de quem está registrando cada palavra. Alguém desta sala, alguém que conhece bem os valores que o Grupo Monteiro diz defender, dedicou a última hora a humilhar uma pessoa publicamente por não ter o sobrenome certo, o bairro certo, o vestido certo. Rafael não olhou para Valentina enquanto dizia isso. O que era mais eficiente do que olhar? Achei que todos precisavam saber. Valentina deixou passar uns 2 segundos. Quando falou, a voz estava composta com o tipo específico de compostura que é armadura, não tranquilidade.
O Hotel Fasano tinha aquele tipo de luxo que não levantava a voz. A decoração era madeira escura, metal dourado, luz âmbar, que deixava todo mundo levemente mais bonito e levemente mais distante ao mesmo tempo. Isabela trabalhou como auxiliar de atendimento num restaurante parecido por 2 anos antes do emprego atual. Conhecia o código não escrito desses lugares, sabia que a recepcionista que olhou para ela 2 vezes não estava sendo grossa, estava sendo precisa. Rafael. Ela caminhou um passo em direção ao centro. Que bom que está defendendo a sua amiga. É muito bonito. Mas você está sendo um pouco injusto comigo, não acha? Um sorriso virado para a sala, não para ele. Eu fui a única pessoa aqui que passou tempo com ela, que tentou fazer com que se sentisse bem-vinda, que você a levou para um corredor isolado para dizer que ela devia ir embora antes que as coisas piorassem. Rafael disse. Valentina ficou um segundo sem fala curto, controlado, não suficiente para parecer derrota, e depois retomou. Eu tentei protegê-la, ela disse, com uma convicção que era real ou perfeitamente imitada, o que no fim dava no mesmo. Porque, Rafael, existem perguntas que precisam ser feitas. Ela virou levemente para o salão, não de costas para ele, incluindo as outras pessoas de forma calculada. Você diz que ela não sabia quem você era. Mas como você tem tanta certeza? Você é um dos solteiros mais conhecidos de São Paulo. Seu rosto já apareceu em publicações de negócios. O nome Monteiro é. A gente se conheceu numa fila de banco, Rafael disse. Isso é o que ela te contou. Valentina deixou o silêncio trabalhar por um segundo. O que eu estou perguntando, com todo o respeito, é se alguém aqui pode ter certeza que essa moça que chegou num evento do Grupo Monteiro com um convite em mãos, sem saber onde estava, realmente não sabia. Ou se chegou sabendo muito bem e construiu uma história para parecer inocente. A mudança no salão foi pequena, mas perceptível. Não era concordância, era dúvida, e dúvida não precisa de prova, precisa só de espaço para se instalar. Rafael foi falar, mas Valentina continuou antes, e a voz agora tinha um tom diferente, mais urgente, como alguém fazendo o que precisa ser feito mesmo sem prazer. Eu tenho 15 anos de relação com essa família. 15 anos. Estive aqui quando o Henrique expandiu o grupo para o Nordeste, quando a crise de 2015 quase afundou tudo, quando o Rafael perdeu a avó e não falou com quase ninguém por 3 meses. Ela olhou para Henrique Monteiro rapidamente, depois voltou para o centro do salão. Não estou fazendo isso por maldade. Estou fazendo porque uma família que eu amo pode estar sendo manipulada, e ninguém mais aqui vai dizer isso em voz alta. O salão ficou muito quieto. Isabela sabia o que estava acontecendo. Valentina não estava mentindo com fatos, estava usando fatos verdadeiros para construir uma arquitetura falsa, que é o tipo de mentira mais difícil de desmontar na hora, em público, sem parecer que você está entrando em pânico. Rafael estava do lado dela. Mas a palavra de Rafael naquele momento era a palavra de alguém que a amava, e amor, ali, era a fonte menos confiável de evidência disponível. Valentina estava vencendo, não por ter razão. Estava vencendo porque sabia que Isabela não tinha nada. A mão de Isabela fechou em torno do celular dentro da bolsa. Ela sabia o que estava ali. Usar aquela gravação significava admitir na frente de todo aquele salão, com toda aquela gente, que a prova vinha do celular barato dentro da bolsa de couro sintético que Valentina havia sido tão cuidadosa em mencionar. Significava ser exatamente o que Valentina havia descrito. A moça de Tatuapé sem nada. Significava abrir mão do único escudo que ainda restava, a possibilidade de ser subestimada. Valentina olhou para ela do outro lado do salão com uma expressão que era quase solidária. Quase. Isabela tirou o celular da bolsa. Isabela Santos nunca foi do tipo que fazia coisas para efeito. Nunca gostou de plateia, nunca ensaiou entradas dramáticas. Mas ali, de pé no centro daquele salão, com o celular na mão, ela entendeu alguma coisa sobre momentos. Eles não são dramáticos porque você os faz ser. São dramáticos porque você ficou quieta por tempo suficiente e sabia que os grupos espalhados pelo salão não eram apenas pessoas conversando.
Eram hierarquias com endereço fixo. Valentina. A voz saiu clara. Sem elevar o volume, o salão estava suficientemente quieto que não precisava. Posso te fazer uma pergunta? Valentina virou o olhar para ela com a expressão de quem concede espaço a alguém prestes a confirmar suas próprias suspeitas. Claro, disse Valentina. Você foi me falar no corredor porque estava preocupada comigo. Foi isso que você disse. Foi. E o que você falou lá foi com a intenção de me proteger. Exatamente. Os ombros de Valentina assentaram levemente, confortáveis com a direção da conversa. Então você não se importa se eu colocar o que você disse para todo mundo ouvir. Isabela ergueu o celular, né? O rosto de Valentina não mudou imediatamente. Mudou um segundo depois, e foi esse segundo de atraso que entregou tudo. Isabela abriu o app de chamadas, encontrou o registro e deu play com o volume no máximo. A voz de Valentina Alencar preencheu o salão do Hotel Fasano com a mesma precisão com que havia preenchido aquele corredor isolado. Você não sabe onde está. Você chegou aqui num vestido que você mesma fez, numa bolsa que custou talvez R$ 200. Alguém perto da janela baixou a taça devagar. O que eu quero que você entenda é simples. Rafael Monteiro não é quem você pensa. A família dele tem expectativas que existem há gerações. Dona Márcia, do outro lado do salão, fechou os olhos por um segundo. Dor de cabeça. Ligação urgente. Você sai com elegância agora, antes que essa noite piore. E eu me encarrego de que a história que chega às pessoas importantes seja a melhor possível para você. Isabela pausou o áudio. O silêncio que veio depois era diferente de qualquer silêncio daquela noite. Não era o silêncio de quem espera um espetáculo. Era o silêncio de quem já viu. Valentina ficou muito quieta por 4, 5 segundos. A expressão passou por vários estados: confusão, avaliação, decisão, antes de chegar no que chegou. Isso é gravação ilegal. A voz saiu controlada, mas havia algo embaixo dela que já estava rachando nas bordas. No Brasil, gravar conversas sem consentimento é crime. No Brasil, Isabela disse, com a voz no mesmo volume de antes, a gravação feita por uma das partes envolvidas na conversa é legal. Eu estava na conversa. Você estava na conversa. O áudio pertence a mim. Valentina olhou para Rafael. Depois para Henrique. Depois, e esse foi o movimento que entregou que ela estava perdendo terreno para a sala em geral, como se buscasse um aliado e não soubesse onde encontrar. Isso é edição seletiva, ela disse. Sem contexto, eu tenho 18 minutos e 43 segundos, Isabela disse. Posso colocar tudo. Valentina virou para ela de frente. E ali, sem o salão como audiência aliada, sem a performance, com os olhos de quem não tem mais nada a perder fingindo ter máscara, ela disse: Você acha que ganhou alguma coisa essa noite, Isabela? Você volta para Tatuapé amanhã. O sobrenome continua sendo Monteiro. Você é uma passagem. A resposta não veio de Isabela. Valentina. Era a voz de Henrique Monteiro grave, sem pressa, com o peso específico de quem não precisa elevar o volume para ser ouvido em qualquer sala. Ele havia atravessado metade do espaço sem que ninguém percebesse o momento exato em que começou a caminhar. Chega. Valentina olhou para ele. Henrique olhou para ela com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar completamente, mas que as outras pessoas ao redor, as que conheciam esse homem há anos, claramente conseguiam, porque o círculo de convidados recuou meio passo de forma coletiva e silenciosa. Mas Henrique, chega, ele repetiu, só isso. Então Rafael deu um passo à frente e disse algo que Isabela não esperava, não para a sala, não como declaração pública, quase só para ela ouvir. Eu vim tarde essa noite porque sabia que a Valentina ia se mover se eu desse espaço. Calculei que fosse acontecer aqui, no salão, onde todo mundo poderia ver. Ele ficou olhando para Isabela. Não sabia que ela foi te buscar no corredor. Não sabia que você ficou lá sozinha com ela. Uma pausa.
Errei nisso. Ela pegou uma taça de água com gás de uma bandeja que passava, olhou para o celular nada de Rafael e avaliou qual canto do salão parecia mais neutro. Não chegou ao canto. Que surpresa! A voz chegou pela esquerda suave, bem colocada, com a cadência específica de quem passou a infância em escola particular bilíngue. Você deve ser a Isabela, mas fui eu que errei mais, disse Valentina, com um tom já sem estratégia, só amargura. Fui atrás de você no corredor porque calculei que não havia risco nenhum. A bolsa, o vestido, o celular. Ela parou. O celular barato que virou para cima dentro dessa bolsa e ficou gravando tudo, Rafael completou, com uma voz baixa, que era mais para ele mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele olhou para Isabela. A Valentina foi até você porque achou que você não tinha nada. E foi exatamente o que ela chamou de nada que derrubou ela. Valentina não respondeu. Ela saiu do salão sem apressar o passo, sem correr, com um sorriso já guardado em algum lugar onde não servia mais para nada. Henrique Monteiro ficou de pé no centro do salão por um momento. Olhou para Isabela diretamente, pela primeira vez na noite, com atenção real. Eu sugeria, ele disse, com a voz calibrada para alcançar só ela e Rafael, que tratássemos o restante disso internamente. Com discrição. Isabela ficou muito quieta por um segundo. Ela segurou o celular firme, não como arma, porque não havia mais necessidade, mas como objeto que era dela. Com todo o respeito, senhor. A voz saiu sem tremor. Me pediram para sair quieta uma vez essa noite. Não vou fazer de novo. Uma pausa. Não estou pedindo escândalo. Estou pedindo que o que aconteceu aqui não desapareça como se não tivesse acontecido. Existe uma diferença entre as duas coisas. Henrique Monteiro ficou olhando para ela. Era impossível saber o que ele pensava, era o tipo de rosto que tomou décadas para ficar assim, legível só para quem conhecia o código. Depois, devagar, ele assentiu uma vez. Tem razão, ele disse. Existe diferença. E foi isso. Não foi um discurso. Não foi uma cena. Foi um homem de 70 anos assentindo uma vez para uma mulher de 28 que ele havia ignorado a noite inteira, e isso valeu mais do que qualquer outra coisa dita naquele salão nas últimas horas. Mais tarde, quando os grupos se reconstituíram em versões mais quietas de si mesmos, quando a música voltou num volume discreto, quando Dona Márcia passou e apertou o braço de Isabela, rapidamente dizendo, bem feito em voz baixa, Rafael encontrou Isabela na varanda estreita, ao lado do corredor de entrada. Ela estava de pé na beira, olhando para o recorte de jardins que aparecia entre os prédios. O ar estava fresco para São Paulo em maio, o que significava apenas um pouco menos abafado que o habitual. Rafael ficou ao lado dela, sem encostar. Ficaram assim por um momento que era mais longo do que desconfortável, mas ainda não chegava a ser confortável. Tô tentando encontrar a forma certa de dizer o que preciso dizer, ele disse. Pode tentar do jeito errado. Às vezes funciona melhor. Ele ficou quieto por mais um segundo. Depois, você consegue amar alguém que errou assim? A pergunta saiu direta, sem enfeite. Sério, Bela. Não precisa responder como você acha que precisa. Só responde. Isabela não respondeu de imediato. Ficou com os olhos no recorte de cidade entre os prédios por mais alguns segundos. Depois, o que você acha que eu estou fazendo aqui ainda? Você pode estar esperando o Uber. Meu celular está no bolso. Pode não ter pedido ainda. Rafael. Ela virou o rosto para ele. Se eu fosse embora, eu tinha ido. Ele ficou muito quieto com aquilo, o tipo de quieto que não é ausência de resposta. É alguém recebendo alguma coisa que não sabia exatamente o que fazer com ela ainda. Isso não é perdão. Ela continuou, com a voz firme, sem dureza, mas sem suavidade também. Só para ficar claro, você me colocou numa posição que não era justa, mesmo com boas intenções, e isso vai levar tempo. Eu não sou do tipo que resolve tudo numa noite, porque a noite foi dramática o suficiente. Oisai. A mulher tinha perto de 30 anos. Cabelo castanho, escuro preso num coque baixo, que levou tempo para parecer descuidado. Vestido verde musgo com corte e peso de tecido que Isabela reconheceu como Valentino sem precisar da etiqueta.
Um sorriso perfeito em que os olhos não participavam. Sou. Isabela aceitou o aperto de mão. Firme, seco, 2 segundos. Isabela Santos. E você vai precisar me contar quem você é de verdade. Não o consultor de negócios. Não o herdeiro Monteiro. Ela ficou olhando para ele. Você, que esqueceu a senha do cartão numa fila de banco e ficou vermelho quando eu perguntei se precisava de ajuda. A boca de Rafael se moveu num ângulo que não era exatamente sorriso, mas era o começo de um. Fiquei vermelho? Muito. Não fiquei. Rafael, tudo bem. Fui embora. Ele parou. Quando recomeçou, a voz tinha saído do lugar de defesa. Eu quero te contar. Tudo. Inclusive as partes que não ficam bem em nenhuma versão da história. Isabela olhou para ele por um momento. Tá bom, ela disse. Mas não hoje. Hoje já foi suficiente. Ela pegou o celular e pediu o Uber. 2 minutos de espera. Rafael ficou ao lado dela sem falar, num silêncio que era diferente do silêncio de antes, menos distância, mais respeito por ela precisar de espaço. Quando a notificação do carro apareceu na tela, Isabela se virou para ir. Posso ir junto? Ele pediu. Só até você chegar. Ela não disse sim de imediato. Ficou com a mão na alça da bolsa por um segundo. Então, você paga a corrida. Óbvio. E não fala de Monteiro o caminho inteiro. Combinado? Isabela caminhou em direção à saída. Rafael foi atrás. O Uber saiu do Hotel Fasano em direção a Tatuapé, com os dois, em silêncio, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, que é, em si mesmo, uma forma de resposta. Valentina Alencar foi comunicada pela manhã seguinte que seu cargo no Conselho da Fundação Monteiro havia sido encerrado. A comunicação veio assinada por Henrique Monteiro pessoalmente, sem intermediários, sem versões suavizadas, sem o tipo de gentileza que serve de anestesia para coisa ruim. Ela não tentou recorrer. Sabia, melhor do que qualquer outra pessoa naquele salão, que havia escolhido o alvo errado justamente por achar que não havia risco nenhum. Foi esse erro acreditar que a ausência de posse era a ausência de poder que terminou uma trajetória de 15 anos numa só noite. Isabela Santos voltou para Tatuapé com o mesmo vestido que havia saído, a mesma bolsa de couro sintético, o mesmo celular com 18 minutos e 43 segundos de áudio que ela não tinha planejado guardar. Chegou com tudo o que havia levado e também com uma coisa a mais, pequena e inegável, que não tinha nome bonito ainda, mas que ela reconhecia pelo peso, igual a tudo o que ela era, presente sem precisar de permissão.